O tema da mensagem de hoje é pegando o que preciso. Repita comigo, pegando o que eu preciso. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi com ele. E uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Só até aí, feche sua Bíblia. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, te louvamos, meu Deus, e que o Senhor venha falar, meu Deus, a cada coração, as nossas vidas, meu Deus, que o Senhor venha edificar a cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que a minha vida seja um instrumento em tuas mãos, que da minha boca saia somente aquilo que o teu Espírito quer falar à tua igreja, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar, irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz neste texto que a multidão cercava Jesus. A multidão o estava cercando. Mas no meio daquela multidão se destaca uma pessoa, e é a mulher do fluxo de sangue. Eu já preguei uma mensagem aqui sobre esse texto. E a gente pode pregar 10 mensagens sobre este mesmo texto, que é um texto extremamente rico, e nenhuma delas será igual. A cada momento Deus tem algo diferente para falar com a gente. E a palavra diz que esta mulher estava ali no meio da multidão, e ela seguia Jesus. Ela não estava à frente de Jesus, ela não estava do lado, mas ela seguia, ela estava atrás de Jesus, ela estava andando atrás do Senhor. E a gente precisa compreender os detalhes que estão dentro do texto bíblico. Nós precisamos compreender que dentro da palavra de Deus há mistérios a serem revelados. Há mistérios que edificam a nossa vida a cada dia. E ela estava ali andando atrás de Jesus. E ela tinha uma hemorragia há 12 anos. As mulheres sabem que no seu período o corpo enfraquece, o cabelo não fica legal, a unha enfraquece, o espelho não é mais tão bonito. Não é assim? Hein, mulheres? É ou não é? Por quê? É um período que não é muito confortável, é algo que não é bom, aquele momento não é legal. Mas aquela mulher, ela não passou por uma semana, ela passou por 12 anos. 12 anos ininterruptamente tendo um sangramento. Eu imagino que o cabelo daquela mulher devia estar muito ruim, a pele dela estava um fiasco. As unhas dela, então, meu Deus, a saúde dela estava totalmente debilitada. Mas a palavra de Deus diz que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Ela havia tentado. A palavra de Deus diz que ela havia empregado todos os recursos dela para tentar ser sarada. Ela ouvia falar de um médico bom. Vou lá nesse médico, ele vai resolver o meu problema. Não resolvia. E a palavra de Deus diz que o quadro dela piorava a cada vez. O quadro dela ia piorando. Durante 12 anos, o quadro daquela mulher foi se tornando cada vez pior. Olha só que terrível. Que terrível. Ela investiu tudo que ela podia. Ela não poupou esforços. Ela não poupou pegar o seu patrimônio e investir na sua saúde. Ela investiu
tudo o que ela podia. Ela não ficou em casa reclamando, murmurando: ah, eu estou passando mal, ninguém vem me visitar. Ah, eu estou aqui, ninguém sabe que eu estou passando mal, esqueceram de mim, ninguém se lembra de mim. Ó céus, ó vida. Ela não ficou desse jeito, mas ela procurava, ela não desistia. Fala comigo, ela persistiu. Mas ela não persistiu pouco, ela persistiu por 12 anos. 12 anos. 12 anos é muito tempo. Não são 12 dias, não são 12 horas, não são 12 meses, 12 anos da sua vida, ela persistiu. A vida não estava favorável para ela. Desde o momento que ela se encontrou doente, a vida não foi favorável para ela. Fala para quem está do seu lado, a vida não foi favorável para ela. A palavra de Deus diz que a mulher, quando ela estava no período dela, ela não podia ter contato com o homem, não podia ter contato com ninguém, porque se alguém tocasse na mulher naquele período, naqueles dias, se tornaria impuro e deveria ser isolado, como ela deveria estar isolada. Mas o isolamento da mulher durava alguns dias e passava, mas dela não. Ela deveria ter ficado isolada por 12 anos. Olha que terrível. Então, a sociedade não queria ela por perto. Ela tinha vergonha de estar no meio das pessoas. Ela se sentia impura, suja. Agora imagina que naquele tempo não tinha as facilidades que tem hoje. Você não tinha uma farmácia para você ir comprar lá o que você precisa. E simplesmente ela usava os trapos que tinha. Então a situação dela, conforme nós vamos construindo essa imagem na cabeça, ela vai piorando cada vez mais. O momento que aqueles anos que aquela mulher viveu não foram bons. Foram totalmente desfavoráveis. Mas a palavra de Deus diz que ela permaneceu insistindo. A palavra de Deus diz que por todos aqueles 12 anos, ela insistiu, ela persistiu, ela não desistiu. Ela continuou firme. Ela acreditava que um dia ela ia encontrar um bom médico, alguém que resolvesse o problema dela, que ela pudesse voltar a ter uma vida normal, uma vida conjugal, uma vida em família, em sociedade. E aquela mulher tentava de tudo. Às vezes, a gente leva um tombo na vida, e a gente quer ficar trancado num quarto escuro, isolado, amoado, achando que o mundo vai acabar, porque às vezes uma namorada deu um pé na bunda, às vezes um namorado deu um pé na bunda. Ah, vai acabar o mundo. Não vai acabar, vai continuar. A pessoa vai prosseguir a vida, e você vai fazer o que com a sua vida? Vai parar tudo? Vai desistir de tudo? Por causa de uma negação? Por causa de uma rejeição? Por causa de um momento desfavorável? Por causa de uma demissão? Olha, o que pode acontecer na nossa vida de desfavorável? Inúmeras coisas, mas por causa disso você vai parar. E aí alguém pode dizer assim: pastor, o senhor não sabe da minha dor. Não, não sei, mas ela tem que acabar. Em algum momento ela vai ter que parar. Em algum momento essa dor tem que ser superada. Esse problema tem que ser deixado para trás. A gente não pode prosseguir a nossa vida carregando pesos que não são nossos. E aquela mulher, ela persistiu, apesar de tudo para ela ser desfavorável, apesar de toda a sociedade não querer ela por perto, apesar de tudo no caminho daquela mulher ser um grande problema, um grande desafio, ela não desistiu. Fala comigo, ela não desistiu. E lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, um pouco mais à frente, versículo 27, diz assim:
Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Algumas versões falam a borda, a orla das suas vestes. Ela tocou a capa de Jesus, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Só até aí por enquanto. Ela colocou no seu coração: se eu tocar em algo de Jesus, se eu tocar nas suas vestes, se eu apenas conseguir tocar nas suas vestes, eu serei curada. Mas a multidão apertava Jesus, não só naquele momento. Por onde Jesus andava, havia uma multidão espremendo ele. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, movido de grande compaixão, tocava nas pessoas e elas iam sendo curadas. A manifestação da glória de Deus, até aquele momento, era através do toque de Jesus. Jesus ia tocando nas pessoas, movido dessa compaixão. O que é a compaixão? É eu sentir a dor do próximo, é eu saber que o próximo está sofrendo, e eu me mover para fazer algo para ajudar o próximo, eu me mover para fazer aquilo que está ao meu alcance, para ajudar as pessoas. Jesus, movido de grande compaixão, a palavra de Deus diz, ia tocando nas pessoas e elas iam sendo curadas. Então as pessoas cercavam Jesus, porque elas esperavam que em algum momento ele tocasse nelas, em algum momento ele sentisse a dor que elas estavam sentindo, em algum momento Jesus olhasse para aquela pessoa e Jesus compreendesse o que ela estava passando e libertasse ela, desse a cura, fornecesse a ela o que ela estava precisando. E até aquele momento, até aquele dia, até aquela hora, a manifestação da glória do Senhor, a manifestação das curas de Jesus, eram através do toque dele. Repita comigo: a manifestação da glória dele era através do toque. Jesus tocava e as pessoas eram curadas. Nós oramos pelas pessoas aqui na igreja, nós tocamos, nós impomos as nossas mãos e as pessoas são curadas. Porque eu oro forte, porque eu oro bonito? Não, é o Jesus que eu clamo, é no nome desse Jesus que eu clamo. É Ele que faz. E as pessoas iam sendo curadas. Mas aquela mulher, ela manifesta naquele momento uma fé totalmente diferente. Ela manifesta naquele momento algo que era inédito. Era inédito. E ela vai por trás de Jesus. Ela vai por trás dele. E ela está caminhando ali, a multidão está apertando, e ela precisa controlar os seus passos, para ela não empurrar Jesus, para ela não esbarrar, para ela não ficar distante. Olha só, a cura dela, a cura dessa mulher, estava ao alcance de um braço. Repita comigo: a cura dela estava ao alcance de um braço. A sua cura hoje, ela está ao alcance de um braço. Ela está ao alcance de um braço. Você não precisa de mais do que isso. Você não precisa de menos do que isso. É o suficiente. E aquela mulher, ela toma todo o cuidado para no momento certo ela conseguir tocar na roupa de Jesus. E ela toca na roupa de Jesus, e a palavra de Deus diz que naquele mesmo momento, logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal.
ela sentiu na vida dela que havia acontecido uma transformação. Ela sentiu no corpo dela que havia sido manifestada a glória de Deus. Ela sentiu na saúde dela, nas entranhas dela, que Deus havia operado um milagre. Porque o sangue parou. Você imagina como aquela mulher devia ser pálida? Os problemas de saúde que ela tinha, as dores que ela sentia, a fraqueza que aquela mulher sentia, mas ela não desistiu. Ela ouviu falar que as pessoas eram curadas através de Jesus, mas ela sabia que Jesus não podia tocar nela, porque senão Jesus ia ser declarado impuro. Ela sabia que aquele homem não podia tocar nela, que ninguém podia tocar, porque quem encostasse nela ia ser declarado impuro. E então ela manifesta esta fé diferente. No versículo 30, olha o que diz lá. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Jesus, ele se vira. Aquela mulher, ela recebeu o que ela tinha ido buscar. Ela tinha pegado já o que ela precisava. E ela não mais estava ali, ela estava se retirando. E Jesus, ele percebe que dele sai poder. Ele percebe que dele sai a graça. Ele percebe que através dele fluiu a unção da cura. Mas ele não havia tocado em ninguém. E então ele se vira e fala: alguém tocou na minha roupa. Quem foi que tocou na minha roupa? Jesus começa a questionar. Será que Jesus não sabia quem era aquela mulher? Será que Jesus não sabia o caso dela? Será que Jesus não estava aguardando por aquele momento único? Por aquele encontro diferente? Por aquela manifestação da fé diferente? Jesus sabia de tudo. Ele sabia o que estava para acontecer. E naquele momento Jesus não está tocando em ninguém, não está manifestando a cura em ninguém, mas ele observa e ele pergunta: quem tocou na minha roupa? E o resto nós já sabemos. Os discípulos, eles falam: a multidão, Senhor, está espremendo o Senhor. Como é que o Senhor pergunta quem é que tocou na sua roupa? Se está todo mundo empurrando aqui, está uma bagunça esse lugar. Como é que o Senhor pergunta quem é que tocou na sua roupa? Mas ele sente que dele é retirado aquilo que alguém precisava. Nós precisamos compreender que através da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele disponibilizou para nós tudo aquilo que nós precisamos. Quando Jesus morreu, ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos pegar. Está disponível. Está tudo à nossa disposição. Está tudo disponível para nós. Mas nós precisamos pegar. Nós precisamos agarrar. Nós precisamos pegar aquilo que nós precisamos. Nós precisamos alcançar Jesus. Nós precisamos compreender a distância que nós precisamos ter de Jesus. Não é muito longe, mas é bem perto. A distância de um braço. Nós precisamos estar colados com Jesus, estar próximos dele. Nós não podemos nos afastar do Senhor, porque tudo está à nossa disposição. Está tudo ao nosso favor. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu maior anseio? Qual é a sua dificuldade? O que você precisa que Ele faça por você nesta noite? O que você tem buscado de Deus há anos pela sua vida?
O que você tem clamado a Deus para Ele fazer por você há anos? O que você tem pedido para Deus dia e noite? O que tem te incomodado? Qual a mudança que você quer na sua vida? O que está lá dentro que está te causando pavor, angústia, decepção? Que muitas vezes ficou lá atrás. Qual é a mudança que você precisa? Talvez seja de algum familiar, de algum querido seu, que está precisando ser alcançado. Mas eu tenho certeza que todos nós precisamos de algo do Senhor, senão nós não estaríamos aqui hoje. Fala para quem está do seu lado, pergunta: o que você precisa dele nesta noite? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua dificuldade? O que você precisa que Ele faça por você nesta noite? A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Quem é que vai dar alívio? O Senhor dará alívio. O Senhor manifestará a graça dEle, manifestará a glória dEle, o poder dEle, derramará a cura, a libertação. Aquilo que você precisa, que talvez você esteja carregando há anos na sua vida, um fardo que não é seu, uma imposição que alguém colocou nas suas costas, e você carrega, e eu vejo pessoas que se orgulham. Já viu gente assim? Uma pessoa fala assim: poxa, bati o dedinho, doeu, machucou. Aí outra pessoa fala assim: nossa, eu arranquei o tampo do dedão. Aí vai aumentando. Eu tomei um chute na canela, nossa, está doendo. Aí o outro fala: nossa, mas eu caí, bati a coxa, está doendo a perna inteira. Parece que um quer sofrer mais que o outro. Parece que quanto maior a dor, maior o prêmio. Onde é que está isso, meu Deus? E as pessoas vão proclamando, vão declarando as suas dores. Parece que tem que ir ticando lá, dor de cabeça, dor nas costas, dor no ombro, dor na unha, dor no cabelo, dor na alma. Tem que ver quem sofre mais. Que competição desgraçada é essa? Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelos sofrimentos dele, nós fomos sarados. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e vocês terão alívio. O Senhor quer ver a sua fé nesta noite. O Senhor quer ver o movimentar, o mover da sua fé nesta noite. Talvez você esteja carregando isso por muito tempo. Talvez isso esteja causando mal a você por muito tempo. Mas hoje é noite de você se libertar disso. Hoje é noite de você deixar aos pés do Senhor tudo o que te aflige. É a noite de você deixar aos pés da cruz tudo aquilo que te causa dor. E você não carregar mais isso na sua vida. Você não mais sofrer por causa disso na sua vida. Essa noite é noite de renovo. Fala para quem está do seu lado: essa noite é noite de renovo. O Senhor te chama para você ter algo novo dEle. Como aquela mulher teve uma mudança de vida após ela ter um encontro diferente com Jesus. Pastor, mas o que eu posso fazer diferente? Você pode abrir o seu coração.
Você pode chorar se você nunca chorou. Você pode gritar se você nunca gritou. Pastor, mas vão assustar comigo. Deixe que os outros se assustem. O problema é deles, eles que se virem. Mas você precisa alcançar o seu milagre. Um dia, um cego estava pelo caminho. E ele ouviu falar que Jesus estava passando. E o que aquele cego fez? Ele grita, ele fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia onde estava a solução para o problema dele. Ele sabia quem podia resolver a situação. E aquele povo fala para aquele cego: fica quieto, para com isso, que vergonha, o que você está fazendo? Para de incomodar, é o mestre que está passando. E o que aquele cego faz? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. E o que aquele cego encontrou naquele dia? A visão. Ele recebeu do Senhor aquilo que ele precisava. Ele foi buscar o que ele precisava e ele conseguiu encontrar. Aquela mulher no silêncio, caladinha, ela encosta nas vestes de Jesus. Aquele homem desesperado, ele grita por socorro. Eu não sei o que você precisa fazer. É você que tem que rasgar o seu coração e falar: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso da cura. Jesus, eu não posso mais carregar essa dor. Eu não posso mais carregar esse sofrimento. Eu preciso do Senhor.